Olá, meu nome é Rose, é Rosinéia Sierra, mas uns me chamam de Rose, outros de Neinha. E eu moro aqui na Inglaterra há 17 anos e gostaria de deixar uma experiência para vocês sobre o Espírito Santo. Quando eu vim para cá, eu tinha uma vida muito carregada por decepções devido ao problema de saúde do meu marido, né? Nós tratávamos ele com depressão, mas quando chegamos aqui, os médicos encontraram o problema dele, que ele é bipolar. Então, antes disso, eu sofri muito com ele. E quando eu cheguei aqui, eu estava dilacerada. E quando eu me vi sozinha, só com ele aqui, as minhas filhas ficaram com a minha mãe. Só depois de 6 meses que elas vieram, eu fiquei muito abalada. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar muito e nem buscava muito a Deus. Eu ia na igreja inglesa, mas não entendia muito e até então não havia esse grupinho de expressão portuguesa que nós temos hoje e eu comecei a decair muito. Até que eu recebi um comunicado que eu estava com câncer, com suspeita de câncer no útero. E daí começou a minha batalha, porque eu sempre, quando acontecia alguma crise, eu falava assim, ai meu Deus, me leva dessa vida. E eu fiquei, de certo ponto, muito feliz, porque eu pensei agora, né, chegou a minha hora, né, Deus vai me levar. Eu pensei assim, nem vou fazer tratamento nenhum, se eu tiver mesmo com câncer, eu vou, né, esperar, né, para ver o que acontece. Então, eu comecei, né, eu comecei a ir para fazer, né, os exames e o Espírito Santo falou assim, tem certeza que você quer morrer, mas você não está preparada. Tem certeza? Você vai ter que fazer um preparo na sua vida primeiro. E então começou a correria de preparar a minha vida. Nesse preparo da minha vida espiritual, nossa, aconteceu muitas coisas. Grandes coisas aconteceram. Eu comecei a me preparar, uma correria. Eu lembro que eu ia trabalhar, eu pegava 2 ônibus, eu passei a pegar só um ônibus porque eu queria caminhar um pouco, meditar um pouco, né? E eu comecei a fazer as 40 madrugadas, estudar mais a palavra de Deus e meditar mais. Então eu comecei aquela correria espiritual para que eu pudesse santificar a minha vida, para que se eu morresse, estar preparada. Então foi ali uma correria, uma luta muito grande. O Senhor falava comigo. Quando eu ia indo para o trabalho, um dia o Senhor falou para mim, eu estava atrasada, Ele falou para mim assim, eu queria chegar, eu falei assim, nossa, não vou conseguir chegar no horário. E daí eu fiz um corta-caminho. E quando eu cheguei do outro lado, ainda era o mesmo horário que eu tinha olhado no começo. Eu tenho essas experiências gravadas no YouTube. E também tem uma experiência que o senhorzinho, eu cheguei no trabalho onde eu trabalhava, ele falou assim para mim, Rose, you shine, você brilha. Então, quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, nós brilhamos, nós mostramos essa luz, né? A luz é muito forte do Espírito Santo para as pessoas. E eu lembro também que eu fui fazer nesse trabalho, eu trabalhava no McDonald's, na parte da frente, e eu era care assistente, a pessoa que ali trabalhava, mostrava, falava com as pessoas, tinha que interagir com as pessoas, e eu não falava uma palavra em inglês. Eu lembro que eu fui fazer o curso de inglês, né, e uma vez com a minha filha, e para ela traduzir para mim, e não ia ser possível traduzir, porque como que ia traduzir? Ela não ia poder estar todo o tempo traduzindo as coisas para mim. E quando nós chegamos lá, a senhora que tinha ido dirigindo, né, o carro, ela deu encrenca com a pessoa lá que abria lá o estacionamento pra gente entrar, e nós tivemos que voltar. Não participamos do curso dessa vez. E eu tinha que fazer esse curso para continuar trabalhando. Então eu lembro que passou um mês ali, nós tivemos que ir. Daí eu fui só com essa senhora que estava dirigindo o carro e mais uma moça que trabalhava junto com a gente. E eu passei nesse curso, tenho diploma sem falar uma palavra em inglês. Eu sabia só falar yes, ok, no e consegui passar nesse teste de inglês. Para você ver como o Espírito Santo, ele que vai falar por nós. Então, eu acho muito interessante
esse poder do Espírito Santo, mas muitas vezes nós vamos perdendo, né, com o passar do tempo, como o pastor falou, o pastor Wagner falou, nós assistimos um sermão poderoso, uma coisa que nos enche do Espírito Santo, mas depois vamos esvaziando, esvaziando e não buscamos, não vale de nada, nós estamos ali, e eu tenho essa tendência, eu sou uma pessoa que gosto muito de ouvir sermões, mas não gosto muito de ler, eu não gosto muito de ler, eu tenho que, nossa, brigar comigo mesmo para me ler a Bíblia, ler os livros, mas só que sempre tem uma pessoa me levantando, sempre essa semana passada eu orei com a minha irmã, falei assim, olha, se eu cair, você me levanta, se você cair, eu te levanto, e é assim, nossa vida espiritual, cheia de altos e baixos, mas eu acho muito importante essa sala, porque um conta a experiência, te levanta, outro conta a outra, te levanta, e assim nós vamos seguindo rumo ao céu. Muito interessante, e a minha irmã, né, esse ano eu não pude ir para o Brasil, todo ano eu vou ver minha mãe, eu não pude ir, meu pai faleceu ano passado, e eu queria muito ver minha mãezinha, eu não pude ir, e eu fiquei triste, mas lembro que em abril a Miriam me convidou para fazer uns vídeos sobre experiência, foi uma coisa muito importante para mim, porque eu consegui fazer 30 vídeos, e eu não me ocupava mais com as outras coisas, só com o Espírito Santo ali orando e pedindo poder para iluminar a minha mente e ali em contato. E depois que passou esses 30, eu fiquei ainda com muita saudade da minha mãe, da minha família. Daí eu tava ali assim já, né, com a igreja fechada, né? A gente se sente mais assim, né, longe dos nossos irmãos. E a minha filha falou assim: "Mãe, vamos, ainda tá meu cunhado e a minha irmã tem um projeto muito bonito que estão construindo a igreja lá na Vila Osório, em Tararé, e eles estão lutando, né, porque sabemos que é muito difícil, né, construir uma igreja não é fácil, é muitas coisas, muitos materiais, muitas coisas, igreja grande, então eles conseguiram comprar o terreno com muito sacrifício, um terreno que foi um milagre também que apareceu para eles. Então a minha irmã falou assim, a minha filha falou assim, mãe, eu vou mandar uma oferta lá, eles estão construindo na igreja? Eu falei, então, e eu sempre ajudo a igreja daqui, mas estava fechado, mas eu mandava oferta para o meu sobrinho, que está fazendo teologia também, que ele precisa. Eu falei, vamos sim, vamos mandar uma oferta para lá. E nós mandamos. Até então eu não sabia que a minha irmã estava orando por uma coisa, eles iam colocar o gesso na igreja, ia ficar 4.500 e eles não tinham esse dinheiro. Devido às ofertas lá dos irmãos, né, que todo mundo ajuda, mas ele estava precisando naquele momento, e ela orou, clamou a Deus, orou na madrugada junto com os irmãos, e ela estava orando por esse projeto, e ela falou assim, não, daí veio um irmão e falou assim, não vai ter jeito, não vai dar para fazer, mais 4.500, da onde nós vamos arrumar? Ela falou, vai aparecer, um anjo vai mandar, e Deus já estava fazendo o trabalho, e ela pegou e o meu cunhado chegou, nós mandamos, né, deu oferta, deu R$2.000, nós mandamos, e o meu cunhado, o outro cunhado, né, não o marido dela, ele foi, mandamos pela conta dele, então ele foi levar para ela, e chegou lá à tarde e falou assim, olha, um montinho de dinheiro, né, de nota, falou assim para ela, olha, alguém mandou para você, né, alguém mandou para você esse dinheiro. Ela falou, como alguém mandou para mim, se ninguém tá me devendo nada? Daí ela pegou e ele contou. Não, foi a Rose, a Stephanie que mandou para a construção da igreja. Dela pulou e agradeceu a Deus. Glória a Deus, que ele me ouviu as minhas orações. E daí eu tô contando essa história porque meia-noite ela me ligou. Meu cunhado já tinha convidado eu para entrar no grupo e eu falei assim, nossa, eu tenho muita coisa para fazer aqui, já começa às 9 da manhã e não estava dando para mim entrar no grupo. E ela falou com tanta fé, falou sobre a oração do santuário, que eu falei, não, eu preciso entrar nesse grupo também para ver essas bênçãos dos nossos irmãos. Então, daí eu entrei no grupo e uma bênção, né? Daí eu comecei fazer a oração do santuário. Essa semana eu fiz a oração do santuário com ela e falei para ela assim, olha,
se você cair, eu te levanto, se eu cair, você me levanta. E assim nós vamos rumo ao céu todos juntos unidos. Nós precisamos saber que sem o Espírito Santo de Deus nós não conseguimos nada, nada. Eu consegui falar com a vizinha aqui por causa do inglês, né? A gente fica pensando, eu falo, meu inglês ainda não tá bom. Depois de 17 anos, eu comecei, eu só falava oi, como você tá, assim, pouca coisa, mas conversei com ela mesmo na porta. Essa semana levei um pedaço de bolo para ela que eu fiz e ela ficou muito feliz e agradecida. Então eu agradeço a Deus por esse grupo. Que Deus possa nos abençoar e unido, de mãos unidas, nós vamos todos juntos para o céu encontrar com a nossa Jesus. Amém.